Para começar aqui, então, vamos fazer uma breve introdução do que é resiliência, né? O que é essa palavra que é tem um contexto geral no mundo, né? Resiliência significa no contexto de software, né? Para a sua aplicação aí que você está desenvolvendo, para a aplicação que você mantém aí na sua empresa. Por que resiliência é importante e eu considero um pilar de um software profissional, um software bem feito, né? E o que é resiliência? Então, resiliência refere-se à capacidade da nossa aplicação, de um software, né, de se adaptar e se recuperar de falhas ou adversidades aí de forma eficiente, né? Então, quando a gente fala resiliência, a gente já conecta as palavras de forma muito fácil em tolerar falhas, poder voltar a um estado em que o sistema está em pleno funcionamento, ele se recupera quando acontece alguma falha. E hoje a gente sabe que nos nossos softwares todo mundo está suscetível a falhas. Alguns sistemas, pela sua criticidade, pelo seu tipo, estão mais suscetíveis a falhas, né, ou têm possibilidades de falhar de diferentes formas. E alguns outros são mais simples, então eles não têm vários casos, várias situações onde eles podem falhar. Então depende muito do negócio também para você ter esse nível de resiliência. Por isso que sempre quando eu trago vídeos aqui, eu falo muito de contexto, né? Você tem que se colocar no lugar onde o seu software está. Ele atende quantas pessoas, ele pode parar, não pode parar, se acontecer um problema ele tem que se recuperar automaticamente ou ele pode esperar uma ação manual. Então todos esses casos aí tem que ser levados em conta para saber o quanto você tem que avançar nesse nível de resiliência. Óbvio que é sempre bom você avançar o máximo que você pode, mas muitas vezes existe ali uma relação entre o quanto de esforço, custo você coloca em cima do seu sistema para poder fazer ele se tornar resiliente ou mais resiliente, e em relação ao custo, ao valor que você tem para empregar nisso e a criticidade, a necessidade que você tem isso na sua aplicação. Então, resiliência é a habilidade aí de manter um nível aceitável de serviço mesmo diante de condições adversas, né? Não podemos deixar ele parar, ou caso aconteça uma breve parada, que ele consiga se recuperar desse problema aí de alguma forma. Então isso que é ser resiliente, voltar a um estado operacional de alguma forma, né? Ser resiliente a falhas, a problemas. E um fato que eu posso trazer aqui é que conforme a gente tem sistemas diferentes, eles têm níveis, como eu disse, né, de necessidade de ser resiliente, né? Tem níveis de preocupação que a gente precisa ter com resiliência. Se você tem um sistema muito desacoplado, um sistema distribuído, por exemplo, microserviços, né? A gente vai abordar muito disso aqui. Você tem cada vez mais, e isso é um fato mesmo, por isso que eu trouxe dessa maneira, você tem cada vez mais preocupação com resiliência, né? Quanto mais você tem partes separadas que se comunicam entre si, dependendo desse tipo de comunicação, quando a gente fala de sistema distribuídos ou microserviços, a gente fala de comunicação via rede, né? Então você está mais suscetível a problemas que pode acontecer no meio do caminho. Quanto mais componentes você tem espalhado ou você depende de mais coisas no teu sistema, você está mais suscetível a falhas. Então, tem um caso onde você tem, por exemplo, um sistema que é um monolito e se comunica com um banco de dados apenas, por exemplo. Quantos pontos de falha aí você tem? Pode ter vários, obviamente, né? Mas a principal conexão ali é com o banco, isso pode falhar e tudo mais, né? Mas colocando aqui um cenário paralelo onde você tem várias APIs, vários serviços, cada uma com o seu banco de dados, às vezes alguma dessas APIs até se comunica com uma outra API, com um serviço externo, um serviço de terceiros. Então você vê vários pontos de conexão ali.
vários casos de uso também diferentes, né, fluxos diferentes no teu sistema que estão suscetíveis a falhas. E muitas vezes essas falhas não são somente do teu próprio sistema, do que você codificou, né? Pode ser um serviço externo de terceiros que caiu, né? Pode ser o banco de dados também, que talvez está numa infraestrutura de nuvem que não está funcionando, deu algum problema. A própria rede, né? A própria rede é um grande problema aí quando a gente fala de interrupções, né? Deu um problema na rede, deu uma engasgadinha ali, não conseguiu passar todos os pacotes de uma forma confiável, você já tem um problema de comunicação, isso já vai gerar um erro. Como que você age em relação a isso para que o seu sistema não tenha um problema em cascata, não seja algo catastrófico por causa de um probleminha de comunicação, ele deixou de fazer algo que era muito importante para o negócio, por exemplo, que gera receita para o negócio, então aquilo pode ser contabilizado como uma perda de uma venda, com uma perda de uma receita como um todo, né? Então você tem aí casos diferentes dependendo do ramo que você atua, mas o importante é que manter o sistema válido, né, ou que ele se recupere e volte para um estado válido quando problemas acontecerem. E aí você tem esse detalhe que eu comentei, que quanto maior, mais desacoplado, mais integrações você tem no sistema, provavelmente e aí, baseado na minha experiência, você tem que ter uma preocupação maior com resiliência. Utilizar-se de estratégias para que você consiga transpor esses problemas, essas falhas que podem acontecer e vão acontecer. Tá? Então, para a gente fechar essa parte de introdução, o objetivo, né, da resiliência é restaurar rapidamente o serviço em caso de falha. E claro, limitar o impacto sobre os usuários finais. A gente sempre pensa no caso de uso final, no usuário final, né? Que ele não seja impactado ou que ele seja minimamente impactado, já tendo um contorno, uma solução de contorno ali, que as estratégias de resiliência nos trazem. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se uma compra não foi efetuada, você tentou passar uma compra e deu algum erro entre os seus sistemas ali, ou até mesmo ao chamar uma API de terceiros para um gateway de pagamentos para confirmar esse pagamento do cartão de crédito, por exemplo, será que esse ato de falhar, eu cancelo totalmente a sua compra ou eu tenho uma estratégia resiliente para fazer uma retentativa e te avisar quando esse cartão aí passar, quando esse gateway, esse serviço externo voltar a funcionar. Né? Então, perceba que isso impacta, né, diretamente no faturamento da empresa, na expectativa que o usuário tem em finalizar uma compra. Né? Muitas vezes, se não funcionou ali e você não tem uma estratégia boa, o usuário simplesmente vai decidir, vou cancelar isso aqui, não quero mais, o sistema é ruim, e vou aqui no concorrente que tem um sistema muito melhor para comprar. Então isso faz diferença no usuário final. Não pensem que falar de resiliência é o technique aqui, né? Que é só implicações técnicas. Isso, no fim das contas, lá no final do dia, impacta o negócio como um todo.